Bom, gente, eu espero que todos estejam bem. O meu nome é Fabrício, eu sou biomédico, né? E esse é a nossa primeira aula, né, do curso aí, né, de banco de sangue, né? Vai ser uma série de cursos para vocês, que vocês vão poder adquirir conhecimento através, né, desse curso, desse conteúdo que eu preparei, tá? Então, vamos começar, né, conhecendo primeiro como foram, né, definidos os tipos sanguíneos, né, o sistema BO, o fator RH, bom, enfim, vamos da experimentação inicial até a segurança transfusional, tá? Então a gente quer entender desde o princípio como aconteceu, tá? Então a gente vai ter lá os mistérios iniciais e reações transfusionais fatais, o Lenz, Steiner, que é a descoberta, né, do Carr, né? Antígenos, anticorpos, genótipos, ABO, persistência de reação de reações, né, fator RH, classificação de ABO e o RH, impacto na medicina, principalmente na medicina moderna, tá? Então a gente começa aí, né, com os mistérios iniciais, né, antes das descobertas dos grupos sanguíneos, as transfusões eram procedimentos de alto risco, então não se sabia, né, que existia o tipo A, o tipo B, o anticorpo, o genótipo, enfim, não se sabia, não se tinha esse conhecimento. Então as transfusões eram realmente feitas de alto risco, tá? Então, frequentemente resultava em reações adversas graves, tá? Como choque anafilático, né, que é uma reação alérgica muito grave, muitas vezes fatal, né, que leva ali ao óbito, né? Esta era uma prática médica experimental e perigosa, impulsionada pela urgência em salvar vidas, tá? Então precisava do sangue para salvar vidas, mas não se tinha o conhecimento necessário para uma transfusão segura como nós temos hoje em dia, tá? Então era muito limitado pela ausência do conhecimento sobre a imunologia do sangue, que é um dos fatores mais importantes para conseguir fazer uma transfusão, né, com bastante segurança, tá? Então, o estudo de como o sistema imunológico reage ao sangue só foi depois de observar bastante reações transfusionais mortais, ou seja, fatais, tá? Então, tivemos lá reações graves e fatais após transfusões iniciais, né? A gente fala aqui de 10 primeiros minutos, sintomas como febre, calafrios, icterícia, falência renal. Então, era muito comum, porque não se tinha o conhecimento sobre o tipo sanguíneo. Então tínhamos também o quê? A imprevisibilidade, né? Gerava perplexidade na comunidade médica, porque eles não sabiam o que fazer, né, para conseguir transfundir de forma segura, tá? Então isso gerou o quê? Um problema científico que impulsionou a pesquisa dos tipos sanguíneos, tá? Então o Carl, né, lá no início do século XX, né, diante de várias reações transfusionais inexplicáveis, esse patologista, né, austríaco, né, especialista em doenças, né, investigou as propriedades do sangue. Então ele começou a misturar amostras de sangue de diferentes pacientes ou doadores, como a gente quiser chamar, né? E ele observou que havia, ao misturar elas, né, essas amostras, observava a aglutinação, tá? Então, em alguns reação de agrupamento de células. Então, as células se agrupavam em alguns casos e outros casos elas se dissipavam, ou seja, ficava totalmente ali, né, sem se meio que dois ímãs do mesmo lado tentando se jogar para ambos os lados, tá? Então isso foi crucial para a descoberta dos tipos sanguíneos. Foi aí que ele começou a observar que existia, né, tipos sanguíneos diferentes, né? E aí, quando foi que ele descobriu? O Carro descobriu lá em 1901. Então, para você ver, foi em 1901, né? Ele identificou os grupos A, B e O. Ele não ainda tinha identificado, por exemplo, o grupo AB. Para ele só existiam três grupos sanguíneos, que era o A, o B e o O como recessivo, tá? Então, observando a aglutinação, né, ou seja, a coagulação das hemácias, ele propôs que essa reação advém da interação entre antígenos, que está presente nas hemácias, e os anticorpos, que está presente no soro do paciente, tá? Eluciando aí a incompatibilidade transfusional. Então, ele começou a observar que por essas hemácias aí, né, acabar causando uma hemólise, ela fazia o quê? Ela era incompatível.
né? Então, assim, sendo, eu falava, opa, eu acho que os anticorpos estão atacando as células da hemácia dos antígenos, né? Gerando aí essa incompatibilidade transfusional, tá? Então, isso já foi depois de muitos óbitos, muitas mortes, por causa justamente do que? Da descoberta que ainda não tinha sido feita, né? Então, vamos entender um pouco, tá? Nós temos ali os antígenos de superfície eritrocitária, ou seja, os antígenos que ficam na superfície das hemácias, tá? Os antígenos A e B são glicoproteínas, ou seja, glicolipídios presentes na membrana das hemácias, né? Ou seja, lá dos glóbulos vermelhos, tá? Atuando como que um marcador de identidade celular. Então, todos nós temos o nosso marcador, né? Nós temos o nosso marcador, tá? Então, a presença ou a ausência definia os tipos sanguíneos ABO. Foi isso que ele começou a observar quando ele fez o experimento em 1901 lá, que começou a ver essas reações, tá? Então, esses antígenos, né, são cruciais para a imunogenicidade e compatibilidade transfusional. A estrutura molecular desses antígenos é determinada geneticamente, ou seja, é herdado de pai e dos pais, né, para o filho, tá? Eles desencadeiam respostas imunes específicas. Agora vamos entender um pouco dos anticorpos. Então aqui eu falei um pouco dos antígenos, né? Lembrando sempre, os antígenos estão presentes no glóbulo vermelho, tá? Então estão ali na superfície do glóbulo vermelho. Já o anticorpo está onde? No soro, porque são anticorpos plasmáticos do anti-A e o anti-B, tá? Os anticorpos anti-A e anti-B são imunoglobulinas, proteínas também, tá? Só que do sistema imune, tá? Presente no plasma sanguíneo do indivíduo, que não possui antígeno correspondente. Por exemplo, o tipo A possui o anti-B. Eles são responsáveis pela aglutinação, ou seja, a reação de agrupamento das hemácias incompatíveis, tá? Então ele causa uma hemólise, porque eles são incompatíveis, tá? Então, essas hemácias incompatíveis, né, tem essa reação, né, que é a base da incompatibilidade transfusional. A produção desses anticorpos é geralmente natural. Então, o nosso corpo ele já produz esse anticorpo natural. Então, por que existia tantos óbitos no início? Porque eles não sabiam ainda que existia esse anti-A, anti-B, né, esses antígenos na superfície da hemácia, queria rejeitar que esses anticorpos iriam atacar a própria célula. Então, essa incompatibilidade não se tinha ainda um conhecimento específico sobre isso, né? Então, o Cal, ele percebeu isso, e aí sim nós começamos a andar para frente sobre, né, mais segurança transfusional, tá? Mas não foi tão simples assim, tá? Bom, e aí ele percebeu só um ano depois que existia mais um grupo a mais. Ou seja, alguém que poderia receber todos os tipos sanguíneos, tá? Então, estamos falando aí somente dos tipos sanguíneos ABO, não estamos falando do RH, ok? Então, ele descobriu um quarto grupo, mas ele não foi ele sozinho, tá? Então, foi em 1902 que o De Castello, né, junto com o Cal, né, perceberam que existia um quarto grupo. Então, ele começou a investigar e descobriu que existia o quê? Esse quarto grupo, desculpa, gente, eu falei que foi o Cal, mas na verdade foi o Estoril, tá? Foi o De Castello e o Estoril que descobriram o quarto grupo, tá? Então, ele possui antígenos A e B nas hemácias, ou seja, no glóbulo vermelho, e ausência de anticorpo A e B. Então, ele não tinha anticorpo A e B, o que poderia receber tanto A quanto B, quanto AB e quanto o tipo O. Então, ele podia receber qualquer tipo, tá? Porque ele não tinha anticorpo para nenhum tipo dos antígenos presente, tá? Então, tal descoberta consolidou ali o sistema ABO, que é o sistema ABO que a gente conhece hoje. Então, nós temos ali o grupo, né, fenótipo A, B, AB e O. Mas o genótipo dele é IA, IA ou IAI,
tá? Existe o I maiúsculo e o I minúsculo, isso é o genótipo dele. E aí o fenótipo, ele é o A, e os alélos envolvidos ali, né, é o IA, tá? Ou seja, é o dominante sobre os outros de baixo, ou seja, sobre o B. Então, o A é dominante sobre o B é dominante sobre o AB é dominante do O, porque o O, ele é o recessivo, tá? Então, ele não tem dominância entre os outros grupos sanguíneos, ok? Então, nós temos ali os genótipos, e nós temos ali o fenótipo, e nós temos os alelos envolvidos, ou seja, a expressão, ok? Então, né, um vai ser sempre dominante sobre o outro, tá? Exceto a B, que é dominante entre si, tá? Porque eles podem receber qualquer um, tá? E aí nós temos o doador e receptor universal. Então a gente entrou lá naquela descoberta inteira, né? Que a gente viu as primeiras transfusões, que foi lá agressiva, né? Não tinha segurança transfusional. E aí a gente começa a entrar agora nas maiores descobertas, né? Ou seja, como a gente definiu, né, que o grupo O podia receber podia ser o doador universal e o grupo AB era o receptor universal, né? Justamente porque o O, ele tem o quê? Anticorpos A e B. Já o AB não tem anticorpos A e B, ele tem antígenos A e B. Então ele pode receber, tá? Então, vamos lá. O grupo O, desprovido de antígenos A e B, né? Marcadores na superfície das hemácias. Então, ele não tem A e nem B, tá? Então, ele tem o quê? Anticorpos A e B, tá? Então, pode doar para todos os outros grupos. Seus glóbulos vermelhos não vão provocar uma reação imune no receptor, justamente por causa o quê? Da ausência dos antígenos A e B, tá? Essa característica foi crucial para a segurança transfusional inicial. Contudo, possui anticorpos anti-A e anti-B no seu plasma. Então, por isso que eles não podem receber outro tipo que não seja somente o dele. Ou seja, O só recebe de O, tá? E aí nós temos o receptor universal, que é o grupo AB. O grupo AB foi considerado o receptor universal, pois não possui anticorpos anti-A e nem anticorpos anti-B em seu plasma. Assim, pode receber sangue de todos os grupos sanguíneos da ABO, né, sem reações adversas. Essa ausência de anticorpo permite a aceitação de hemácia de qualquer antígeno, tá? Suas hemácias, porém, possuem ambos os antígenos A e B, tá? Então, eles possuem o antígeno A e B. Então, por isso que ele pode receber qualquer um tipo aí, né? Ele não tem anticorpos, né, contra A e contra B, porque ele tem os antígenos, né? Que é diferente do O, que é o oposto do O, tá? E aí nós temos ainda a lacuna, né? A persistência das reações. Ainda sim existiam algumas reações. E aí, apesar da descoberta do sistema ABO, reações transfusionais persistiam, embora menos frequentes. Ou seja, nós ainda tínhamos algumas reações transfusionais, porém, menos do que quando foi iniciado lá sem nenhum conhecimento sobre o grupo sanguíneo, né? Então, vamos lá, né? Essas reações persistiam, né? Embora menos frequentes, então era uma lacuna, ou seja, uma falha no conhecimento do sistema ABO. Alguma coisa ali estava faltando, era algo crucial para a gente avançar, né, na segurança transfusional, tá? Ou seja, isso indicava a existência de um fator sanguíneo além do grupo ABO, porque primeiro eles descobriram o grupo ABO. Mas aí nós tínhamos que fazer o quê? Descobrir a lacuna que estava faltando, ou seja, uma falha nesse conhecimento, que era o fator RH, tá? Ou seja, é o fator sanguíneo adicional que ainda não era identificado, que aí fez o quê? Fez com que impulsionasse mais pesquisas por transfusões mais seguras, tá? E aí, só em 1940, ou seja, para vocês terem noção, 39 anos depois, foi que se descobriu o fator RH. Para você ver como se avançava bem lentamente, né, a pesquisa naquela época, né? Então, o Carl, né, e o Wiener, em 1940, identificaram o fator RH, ou como a gente conhece, né, o D, né? Em macacos, R-Zeus, tá? R-Zus, né? É um novo antígeno, ou seja, uma molécula que pode induzir
uma resposta imune. A sua presença, que é o RH positivo, ou ausência, RH negativo, elucidou incompatibilidades. Então, existia uma incompatibilidade justamente por causa do fator RH, que eles ainda não tinham, né, feito a descoberta, tá? Então, isso elucidou a incompatibilidade transfusionais e a doença hemolítica do recém-nascido, tá? Condição em que os anticorpos maternos, tá, destroem os glóbulos vermelhos fetais, ou seja, os anticorpos da mãe estava atacando, né, os glóbulos vermelhos do filho como um intruso, tá? Então aí a gente tinha, né, a doença hemolítica do recém-nascido, tá? É tanto que hoje a gente precisa tomar, as mulheres que têm, né, ali uma incompatibilidade RH, elas precisam tomar, por exemplo, Rogan, senão não vai conseguir ter outro filho, ou vai ter problemas a ter outro filho. Então isso é um impacto muito grande, tá? E aí o mecanismo do fator RH, né? Então o antígeno dele foi descoberto, né? Então ele foi descoberto lá nas hemácias e ele era crucial. Então, indivíduos RH negativo expostos a RH positivo produziam anticorpos anti-RH, causando reações transfusionais e doença hemolítica do recém-nascido, que é o DHRN, tá? Isso é uma condição grave que afeta, né, o feto ou o recém-nascido, tá? Ainda hoje em dia, às vezes, a gente tem essa doença hemolítica, né, que ainda se escapa, e aí, quando o bebê nasce, tem que fazer, por exemplo, um exsanguíneo transfusão, tá? Nesse bebê, muitas vezes justamente por causa dessa doença. E aí, isso ajuda, porque se troca o sangue desse bebê para que esses anticorpos eles saiam, né, e esses antígenos, e aí estabiliza o corpo da criança, tá? E aí, a classificação, né, completa do ABO, tá? E o RH. Então, a gente passou lá, 39 anos depois, foi descoberto o RH, e aí a gente começou a ter mais segurança transfusionais ao observar que indivíduos RH negativos só poderiam receber sangue, né, do ABO ali e também o RH negativo, tá? Então, a tipagem sanguínea completa integra os sistemas ABO e o RH, determinando a presença ou ausência dos antígenos A, B e o RH na superfície das hemácias, ou seja, dos glóbulos vermelhos. Isso resulta em 8 principais grupos sanguíneos, que são A positivo, B positivo, AB positivo. E aí nós temos o B negativo, O negativo e A negativo e AB negativo. E também nós temos ali o O positivo também, tá? Então, esses são os nossos grupos, né? Ou seja, nossos 8 grupos, que são 4 RH negativo e 4 RH positivo, tá? Bom, né? Então, isso aqui é um diagrama, né, que explica, por exemplo, a compatibilidade para transfusões, né, e enfatiza uma tipagem cruzada, teste pré-transfusional crucial. Então, a gente precisa, né, que as cadeias dessas moléculas elas se grudem perfeitamente, para que a gente veja uma compatibilidade. O sangue não pode atacar, não sei, o anticorpo não pode atacar o sangue. É por isso que quando a gente está fazendo ali a prova cruzada, a gente usa sempre a hemácia, né, que tem os antígenos, né, do doador, e a gente expõe o quê? A gente expõe os anticorpos, né? Então a gente pega aqueles anticorpos, né, que tá do paciente e coloca lá no pocinho junto com a hemácia. Então a gente incuba para poder ver a reação, depois a gente centrifuga e vê a reação final, que é de compatibilidade ou de incompatibilidade, e aí a gente define, né, se aquela bolsa ela é compatível ou não. Mas isso só foi depois de muitos anos de pesquisa, tá? Tá. E o impacto na medicina moderna? Então, o primeiro impacto foi transfusões seguras, né? O segundo, a prevenção do DHRN e também avanços contínuos, que até hoje a gente avança, né, para uma segurança transfusional maior. Então, na segurança transfusional, ou seja, transfusões seguras, né, a tipagem sanguínea permitiu transfusões seguras essenciais em cirurgias complexas e no tratamento de traumas graves, reduzindo significativamente a mortalidade, né, desses casos aí, principalmente de emergência que a gente não tinha conhecimento, né? A prevenção do HRN, então, a identificação do fator RH, né, o antígeno na superfície da hemácia, né, previne o quê? A doença hemolítica do recém-nascido,
protegendo gestantes e também os bebês, ou seja, os RNs, tá? E os avanços científicos, a tipagem sanguínea é vital em bancos de sangue, transplante de órgãos e pesquisas imunogenéticas, né? Impulsionando a medicina personalizada e a terapia celular, tá? E aí uma discussão relevante da tipagem sanguínea. Considerando a complexidade, né, do sistema ABO e do fator RH, como a ausência de uma tipagem sanguínea precisa, né, impactaria a medicina de emergência e os protocolos de transfusão, né? E quais desafios éticos e logísticos surgiriam na gestão de bancos de sangue seguros e diversificados para atender às demandas globais? Então, essa pergunta é para vocês, né? Pensa nisso, respondam para mim, né, lá no nosso fórum, tá? Manda e-mail para mim se tiver alguma dúvida e a gente pode entrar em uma discussão sobre, né, essa discussão aqui, tá? E aí, para concluir, vamos lá entender. Então, o Landstein, em 1901, identificou o sistema sanguíneo ABO, essencial para transfusões seguras. E aí, outros colaboradores, né, ou seja, outros dois pesquisadores, adicionaram o grupo AB, né, como o quarto grupo, mas aí um ano depois, em 1902, completando o sistema ABO e sua base genética complexa. Só que 39 anos depois é que a gente tem ali, né, o Lance e o Winnie descobriram o fator RH explicando reações transfusionais remanescentes e também o DHRN, né? E aí, por fim, a combinação do ABO, né, e o RH revolucionou a medicina transfusional, tornando a segurança, né, tornando-a segura e rotineira mundialmente. E aí, até hoje em dia, a gente tem esses avanços, né? Hoje a gente tem os fenótipos que também ajudam a prevenir reações, aloimunizações, enfim. Então, essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar, né, na nossa próxima aula, né, falando um pouquinho mais, se aprofundando sobre banco de sangue, sobre tipagem sanguínea. Também farei para vocês uma parte mais prática, onde eu vou até o laboratório de banco de sangue, né, de imunohematologia, irei fazer para você uma fenotipagem RH e QEL, farei para vocês também uma ABO na prática, para vocês observarem, né, como hoje a gente trabalha, hoje em dia, né? Então é isso, muito obrigado a todos e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo.